E avançou aqui na Câmara a proposta de emenda à Constituição que amplia direitos dos trabalhadores e trabalhadoras domésticas. O parecer da deputada Benedita da Silva, do PT Fluminense, aprovado na Comissão Especial da Câmara, estendeu às domésticas, babás, cozinheiras e outros empregados que trabalham em residências os mesmos direitos já concedidos aos demais trabalhadores urbanos e rurais regidos pela CLT. Entre eles, jornada de trabalho de 44 horas semanais, hora extra e adicional noturno. O texto, antes de ir para o Senado, ainda precisa passar pelo plenário da Câmara, obviamente por se tratar de uma proposta de emenda à Constituição, e o plenário deve votá-la em 2 turnos, com um interstício entre essas 2 votações. Com a aprovação da PEC, parte dos direitos como FGTS, seguro-desemprego, salário-família, vai ter que ser regulamentada num outro projeto de lei agora. Para falar sobre essas conquistas dos trabalhadores domésticos, vamos conversar agora com Alain Balaban, especialista em direito do trabalho. Alain Balaban, que já está se tornando um colaborador assíduo aqui do nosso programa. Muito bom dia, Alain. É um prazer tê-lo novamente conosco. Sim, com Daniele. Bom dia a todos vocês e aos seus ouvintes. Bom, no princípio dessa tramitação, a intenção era estender todos os direitos, né? Mas parece que isso não foi possível, né, Alain? Exatamente, né? Vale a pena a gente falar uma questão histórica antes de entrar nesse ponto, referente ao direito dos empregados domésticos, né? Por algum motivo, lá em 1988, o parágrafo 7º da Constituição Federal, ele tirou vários direitos dos empregados domésticos, sendo que, na verdade, os empregados domésticos, eles são empregados como quaisquer outros, né? Então, por uma questão histórica, lá atrás de 88, os direitos devidos aos domésticos, eles passaram em tese a não existir, como, por exemplo, FGTS, hora extra e outros direitos, né? E depois de muito, muito tempo, agora em 2012, através dessa PEC, esses empregados começaram a de novo voltarem, né, em foco e terem os seus direitos novamente garantidos. Então a gente tem que torcer para que dê certo essa PEC e avance o quanto antes. Sem dúvida nenhuma. Chega a ser até um pouco vergonhoso, né? Uma categoria não ter limite de jornada, algo que parece remeter aos tempos do escravismo, né? Sendo que a jornada de 44 horas semanais, que é a jornada brasileira, é uma das mais altas do mundo, né? Exatamente, né? E entre outros fatores, né? Primeiro, com relação à redução da jornada, existem vários países, como você bem disse, que passaram de 44 para 40 e a tendência realmente é diminuir. Até porque existem alguns estudos que falam que quanto menos o empregado trabalha, ele consegue se concentrar mais e o trabalho produz mais, né? Agora, não equiparar o empregado doméstico aos demais empregados beira o absurdo. Então, todos esses direitos que já são devidos aos empregados seletistas, eles vão ser devidos ao empregado doméstico. Pois é, tem uma coisa estranha na nossa legislação hoje sobre empregados domésticos, é o seguinte, o INSS é obrigatório, né? Se recolhe o INSS, se deve recolher, apesar de ainda o número de empregadores que recolhe ainda ser pequeno, né? Acho que diante da totalidade, se deve recolher o INSS. Se recolhe o INSS, mas um dos principais benefícios que o INSS geraria, que é o seguro-desemprego, ele não gera, porque o empregado doméstico demitido só acessa o seguro-desemprego se o patrão tiver recolhido também o FGTS, que não é obrigatório, ao contrário da proposta que tramita aqui, que o tornará obrigatório. Mas a FGTS não tem muito a ver com seguro-desemprego, né? Quem financia o seguro-desemprego não é o FGTS, é o INSS. É uma contradição, não? Exatamente, é uma contradição, mas a contradição também ela consta no parágrafo único do artigo 7º, que fala que o FGTS não é obrigatório. Entretanto, se ele for pago uma única vez, aí ele se torna obrigatório. Então a própria Constituição Federal faz esse tipo de confusão. Agora, o grande problema nessa nova emenda, o que muitos falam, a emenda não em face dessa proposta legislativa, é referente à possibilidade do informalismo na profissão, o aumento do informalismo do empregado doméstico, onde muitos empregadores, né, vão temer em face dessas novas cobranças que serão feitas, e assim é possível que exista um informalismo maior ainda, né, onde a própria idealizadora dessa proposta, ela fala que não, que se o empregado doméstico ele não puder ser registrado, ele que vai trabalhar como outra coisa, né, isso consta em vários artigos que estão saindo pela mídia, o que realmente acaba sendo também um absurdo, né, se ele é empregado doméstico, aquele é o ofício dele, então assim deve ser reconhecido e devidamente registrado.
Alan, vou te trazer duas possibilidades com essas mudanças, né, na legislação dos trabalhadores domésticos para o senhor analisar o senhor dizer o que o senhor acha que pode acontecer. Primeiro, o senhor acha que pode acontecer uma, digamos assim, uma evasão das trabalhadoras de não quererem legalizar, vamos dizer assim, né, assinar a carteira e cumprir essa jornada, porque também isso traz algumas obrigações que, às vezes, numa relação informal, essas obrigações são deixadas um pouco de lado. Segundo, o lado das patroas. O senhor acha que vai haver digamos assim, não digo uma demissão em massa, mas vai haver uma resistência das patroas em também cumprir essa legislação? Tem os dois lados, né? O empregado que pode não querer entrar ser legalizado, né? Entrar no esquema, e também o patrão que pode não querer legalizar o seu funcionário. Daniela, eu acho o seguinte, primeiro, os empregados, a partir do momento que tiver nessa regulamentação e regularização, é preciso que eles estejam alinhados com o sindicato da sua categoria. É preciso criar um grande sindicato dos empregados domésticos que tenha um poder, né, para que possa negociar e falar com os empregadores. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte: se você tem uma profissão devidamente legalizada, né, ou seja, reconhecida nos termos da lei, da Constituição Federal, essa ideia de não querer o registro ou querer de uma forma informal, ela cai por terra, porque aí você está indo exatamente contra a legislação, e isso não pode. Então, a partir do momento que essa legislação estiver em plena vigência, todos os empregadores terão que respeitá-la, ou seja, registrar o seu empregado, respeitar a jornada de trabalho, fazer o recolhimento fundiário, e de contrapartida, os empregados, né, terão que seguir a legislação e não poderão solicitar nenhum tipo de informalidade. Mas existe um ponto também que é importante levantar, que a legislação até agora não falou, e seria um outro conflito. Por exemplo, hoje, pela CLT, uma empresa que tenha até 10 funcionários, ela não é obrigada a ter o controle da jornada de trabalho. Aí eu faço uma pergunta: então, no caso do empregado doméstico, que é uma única pessoa, geralmente trabalhando numa residência, né, como será feito esse controle de jornada? E mais além, no futuro, se ela solicitar o pagamento de alguma hora extraordinária, como essa prova será feita? Então, eu acho importante, desde agora, essa legislação abarcar a forma como isso será controlado, para que lá na frente não pare dúvidas e tenha que criar uma nova legislação ou aguardar o entendimento do Tribunal Superior do Trabalho. Aí eu trago outras duas situações para o senhor analisar. E o caso dos trabalhadores que dormem na casa da família em que trabalham, ou dos chamados diaristas. Essa lei alcança os diaristas a partir de quantos dias trabalhados na mesma casa há essa obrigatoriedade? Isso é outra ótima pergunta, Daniela. Com relação aos diaristas, o diarista ele é considerado um empregado autônomo. E por ser um empregado autônomo, essa legislação não iria abarcar os direitos dele. Ou seja, ele cumpre o horário que ele quer, ele vai trabalhar os dias que ele quer, essa é a ideia do diarista. Então ele pode trabalhar numa casa numa segunda, na outra semana na terça, na outra semana não trabalhar. Esse é o diarista, a legislação não abarca. Entretanto, existem alguns entendimentos jurisprudenciais de alguns tribunais, principalmente do Sul, do Rio Grande do Sul, aqui da segunda região de São Paulo, que falam que empregados que trabalham no mínimo 2 vezes por semana como diaristas já não são mais considerados diaristas. Por quê? Porque eles têm uma rotina. Então o empregado X ele trabalha de segunda e terça numa residência, na outra semana segunda e terça, na outra segunda e terça. Ou seja, ele começa a ter os requisitos como se empregado fosse, que é o que a gente chama de subordinação, onerosidade, pessoalidade e habitualidade. Não é seletista, mas acaba se equiparando. Então, esses empregados já são considerados domésticos nos termos da legislação. Era importante que isso fosse regulamentado de uma maneira mais clara, para não depender de jurisprudência que às vezes, julgados que às vezes se chocam, e dessa segurança jurídica, tanto a empregadores como empregados, não, doutor? Exatamente. Hoje em dia a gente acompanha que o Tribunal Superior do Trabalho ele tem legislado, né, o que é completamente absurdo em face da nossa Constituição Federal. Através dessas súmulas que o Tribunal Superior do Trabalho edita, em tese ele está legislando. Por quê? É claro, porque a legislação ela não está acompanhando o que de fato acontece no dia a dia. Então não adianta a gente criar uma legislação nova que abarque a categoria dos empregados domésticos, sendo que a partir do momento que ela saia, já saia com dúvidas. Então, antes que ela saia, é bom que a lei já saia
completamente pronta, para que lá na frente ela seja apenas utilizada, não interpretada e futuramente legislada novamente. Apenas voltando ao caso da funcionária, né, que trabalha, que mora, que dorme na casa da patroa, como diferenciar aquele momento em que ela acorda e está já trabalhando, preparando o café da família, e da hora que ela vai dormir, entendeu? Para que isso não ultrapasse também as suas obrigações dentro dessa previsão legal. Perfeito. Então, a gente volta a falar sobre a obrigatoriedade de ter essa previsão dentro da legislação. É importantíssimo que você tenha um mecanismo que possa ter esse tipo de controle. Até porque, dentro da jornada de trabalho, existem 2 tipos de intervalo, que é o intervalo inter e o intervalo intra-jornada. Para as empregadas domésticas, isso também tem que ser respeitado, né? Então, essa legislação tem que falar como o controle será feito, porque a partir do momento que você tem o controle respeitado, todos os demais direitos eles têm como serem verificados. Perfeito. Quero agradecer muitíssimo, mais uma vez, a Alain Balaban, especialista em Direito do Trabalho, Direito dos Contratos, conversando mais uma vez conosco aqui no Manhã no Parlamento, hoje sobre esse avanço da PEC que tenta, se não igualar, pelo menos dar quase todos os mesmos direitos que os trabalhadores urbanos já detêm. Alain, muito obrigado mais uma vez e um excelente dia. Um abraço e a gente conversa futuramente.